Morgen, hier bin ich, vorbei ist die Nacht. Die Sonne scheint helle, froh bin ich erwacht. Ich spring aus mein Bettchen, zieh an meine Schuh. Das Kleidchen, das Röckchen, das Schürzlein dazu. Dann muss ich mich waschen und kämmen das Haar. Dann bin ich auch ein Kindchen, ein Com 6 anos de idade, meu pai botava, os outros eram um pouco mais velhos e os outros eram mais pequenos. Daí ele sempre escolhia eu para ir para Xingu, na venda, né? Isso aqui é um pouco da memória dos meus avós, né? E é onde é que a gente permaneceu guardando essas relíquias antigas, né? Ali era o arado, a gente lavrava tudo a boi, né? Principalmente eu lavrava com meu irmão, né, que já era mais velho, e o pai, então, ele plantava com o pec-pec, né? É, o antigo, né? Tudo era lavrado a braço. Tu precisava fazer a roça lavrar, tu tinha que fazer envergar, tu tinha que passar radinho no meio do milho, daí tu tinha que carpir, daí tinha que plantar milho e, e soja a braço. Era tudo a braço, era tudo com uma maquininha pequena. Dann sind wir gekommen von zu Hause mit dem Wagen gefahren, schon öfters in die Mühle gekommen. Oder geritten, die meiste Zeit geritten, oder zu Fuß. Dann sind wir gelaufen, kommen im Regen, wenn es geregnet hat, die meiste Zeit hat man Zeit gehabt, dann ist man zu Fuß gekommen. Então, os primeiros imigrantes era muito complicado. Veja, aí não tinha estrada, era tudo quase mato, né? Então, por exemplo, eles enfrentaram muitas dificuldades. Se a gente queria escrever para entender bem as letras, né? Escrever bem, a gente tinha que fazer um risquinho assim. E daí, por casa, escrever as tabuadas, para escrever bem.
E isso já vem desde a imigração. Porque quando os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil, em 1824, não tinha escola estadual, né? Não tinha Estado. Eles também receberam uma boa propaganda que iam ganhar terras e às vezes não foi tão bem como eram as promessas. Então, já na Alemanha, a preocupação pós-reforma, aí com Martim Lutero, era bem enfatizada a questão da educação, igreja e educação, né? E os imigrantes, quando vieram para o Brasil, como não tinha escolas, eles foram colocados em terras mais dobradas, porque tinham que colonizar, ocupar o sul do Brasil também. Então, eles também tinham que se virar com a formação. Não tinha professor para dar aula para os seus filhos. O colonizador Hermann Mayer era um jovem aventureiro. Ele tinha estudado antropologia, geologia e seus pais tinham uma gráfica muito famosa lá na Alemanha. E para ele ver outros espaços, outras florestas, outras pessoas, era motivo de conseguir mais riqueza, visto que na gráfica poderiam publicar diversas imagens e contar das outras culturas que existem no mundo. Assim, Hermann Mayer foi motivado por seus amigos que tinham feito expedições na região do Xingu, no Mato Grosso, a realizá-las também. E para isso ele convida alguém aqui do Rio Grande do Sul que conhecia a língua alemã, para que ele pudesse acompanhá-lo nessas expedições. E faz 3 expedições na região do Xingu, no Mato Grosso. E numa dessas expedições, o seu chefe de expedição, que era o Carlos Dine, relata a situação do Rio Grande do Sul, onde havia diversas pessoas querendo adquirir colônias, né, e fundar colônias aqui no estado do Rio Grande do Sul para imigrantes alemães. E assim ele foi então motivado para comprar. E Carlos Dine foi à busca então de terras aqui nessa região do norte do estado do Rio Grande do Sul para comprá-las. A primeira terra que ele encontrou, depois de longas buscas, então foi a terra da viúva Rita Maria do Espírito Santo, que ficava situada às margens, ao costado do rio da Várzea, que recebeu o nome de Colônia Xingu devido à paixão que Hermann Mayer desenvolveu nessas expedições que ele fez para o Mato Grosso. Então, ele pediu para o seu procurador, Carlos Dine, para que desse o nome da primeira colônia que ele compraria aqui no Rio Grande do Sul, de Xingu. E assim ficou. Focas eu não tenho lembrança daqueles anos lá, da lanterna que dizem. Se iam para fazer um serão de noite, porque aqueles anos lá, eles praticamente cada noite iam num lugar fazer serão. Hoje em dia não existe mais isso aí. E daí, se era escuro mesmo, daí levavam aquele feralzinho, porque guiava a claridade. Muito chapéu eu fiz, muito chapéu e muita trança também. Eu não fazia só para de casa, fazia lá para a minha cunhada também. Tu enxerga com chapéu de palha, de trança assim, de trigo. Tudo à mão. Não fazia chapéu com a máquina, sabe? Costurado tudo à mão, conforme a trança que era. Se era a trança mais fina, ia 18 braças. E se não com 14, fazia o chapéu. Braça era assim, né? E para fazer um chapéu até meio-dia, se eu sentava só aquele serviço, eu fazia. De meio-dia. Mas fazer só aquele serviço, depois da trança feita. E nós também aprendemos a falar em brasileiro depois que subimos, porque lá era uma linha que era tudo italiano, né? E nós íamos na escola de a pé, era 4 quilômetros, né? De lá de longe. E a minha mãe orava de noite, quando nós íamos de noite na cama, ela orava com nós, isso eu nunca me esqueço. E hoje em dia eu acho que não é isso, não acontece. Acontece sim, não, né? Mas que nem naquela vez
não tinha televisão, não tinha nada, então os pais conversavam, né? E nós fazíamos filó de noite. Eu me lembro que o tio, tinha nos dois lados, tinha tios morando, vieram de noite cantar lá em casa, e daí outra noite nós íamos lá cantando. Puxei. Hoje, da vez eu vejo na televisão, né? Aqueles cargueiros, eu puxei milho, porque não se tinha estrada, que nem hoje se tem, né? Então a gente tinha lavoura lá, tu ia para uns piques. E lá só não passava carroça, lá só passava animal. E daí puxava os cargueiros de trigo, sabe? E assim, daí tu afirmava aqui para não virar. Daí afirmava lá para não virar. E a mulinha ia, levava lá longe dentro de uma casinha. Isso dava mais do que uns 4, 5 quilômetros. Lá nós botava tudo empilhado, o trigo, porque ninguém tinha triadeira. Ou batia de manguá, ou esperava. Então, para deixar lá, daí não dava, se perdia muito, né? Então, levava lá, outro descarregava, eu voltava a pegar outro cargueiro. Era sofrido. É que nós, quando era criança, tinha 6, 7 anos, nós tínhamos que ir junto na roça. Não é que nem agora, hoje em dia, nenhuma criança não vai mais na roça, né? Não era que nós tínhamos que trabalhar, mas enxadinha tinha sempre junto. Fuçar nos lados um pouco, até que a gente pegou o jeito de ajudar, né, os pais, de carpir, todas essas coisas. E a lida em casa, tem que fazer comida, fazer pão, tudo que tem, tirar leite, que era a mão primeiro, não tinha ordenhadeira esses anos atrás, né? E a primeira casa que nós tinha era chão batido a cozinha. Não tinha nem soalho dentro. Era terra? Pura terra, chão batido. E daí tinha os quartos que daí já tinha soalho, mas de tábua bruta. E coberto com tabuinha de... Porque lascava aquelas tabuinhas, daí tinha que furar cada tabuinha, fazer um furo e botar um pino dentro para botar atrás da ripa. Não tinha prego, se tinha, mas o negócio é que ninguém tinha dinheiro quase, naquele tempo. E depois, daí quando eu tinha, acho que uns 15 anos já, daí meu pai fez uma casa, daí já uma casa grande, daí com quarto, com sala, tudo. E naquele tempo era assim. E daí começamos a nossa viver assim desse jeito, que eu com 11 anos já lavrava a lavoura. Eu e o meu avô, eu ajudava ele a lavrar. Ele estava no lado e eu estava lavrando. Me lembro que nós plantava o arroz, amendoim, batata doce, batatinha, feijão, o milho, abóbora, a mandioca e nós tínhamos os porcos. Porco a gente fazia lavagem, né? A gente ia, não tinha, que nem hoje tem a bota de borracha, né? Isso não tinha, tinha a bota de couro, mas para todos não tinha. O pai usava assim muito, mas a gente não. Só que a gente, em partes, eu achei muito bom, a gente tinha contato com a terra. Daí a gente se criava. Dá para dizer fora, hoje tu não vê mais uma criança pé descalço, né? Tudo com calçado, né? Então nessa parte mudou. Claro, a gente ia na aula, nós já tínhamos um chinelinho, uma alpargata, assim, mas era um par. Du sollst erzählen, was du jetzt, wenn du rausgegangen bist.
Was hättest du geschafft? Also haben wir gehackt, hat Milch gepflanzt, hat Zwiebeln gepflanzt, hat gezackert. Ja, und was musst du erst mal daheim, die Arbeit? Das Essen wieder fertig lassen für Mittag. Und du warst heimgekommen, musst noch die verstorbene Mutter Weil die Mutter hat die Beine gehabt. Musst noch die attendieren erst, ne? Und der Vater war... Das war alles zu machen gewesen. Und oft musst du noch die für uns das Zeug nähen. Das habe ich uns genäht. Bis wie viel Uhr hast du genäht uns? Bis 1:30, 2, einmal noch länger. Und wie war das Licht gewesen da? Also ein kleines Funzelchen, Gasfunzelchen. Os colonizadores tinham, ao dividir seus lotes, era que cada colônia tivesse acesso à água, ou a água então, do rio Xingu ou a água do rio da Várzea. Então, as colônias foram medidas de forma que todos os agricultores que ali se instalassem tivessem então esses recursos hídricos, né? Também outra coisa que a gente vê ali que atrás da nossa imagem tem uma árvore centenária. Então, esse colonizador tinha deixado ao longo do caminho desde o rio Xingu até ali em cima diversas palmeiras. Colônia Xingu, então eu sou nascido e criado aqui e é uma localidade que trouxe várias etnias, mas principalmente a etnia alemã, e vieram em busca de uma vida melhor, né? E os tempos foram mudando. Eu nasci em 1960, como diz o gaúcho, nascido e criado aqui. A agricultura, Hermann Mayer colonizou isso aqui, lotes de, como diz aqui, meio lote, 12 hectares e meio, ou um lote de 25 hectares, onde que as famílias sobreviveram, plantaram, produziram, primeiramente para a subsistência familiar. Este era o objetivo, né? E o que sobrava era comercializado. Na época não tinha soja, eu lembro disso. Eu trabalhei na roça com meus pais. A soja foi nos anos 70 que ela começou a entrar. Até então era feijão preto, era suínos, né? Era a subsistência. O meu avô, Emílio Knack, tinha um comércio e ali comprava manteiga, comprava galinha, comprava queijo, comprava ovos, comercializava isso para Palmeira das Missões, para Panambi, eles tinham uma relação comercial. E isso foi mudando, né? As coisas foram dificultando. Nos anos 70, a agricultura familiar teve uma dificuldade de sobreviver. E aí, lógico, é um processo, eu diria assim, que aí começou a apertar para a monocultura, especialmente na questão da soja. E por cima lá, não sei se tu sabe, por cima lá cruzava a estrada dos tropeiros. Quando eu cheguei, daí o vô tinha feito uma rocinha lá em cima, eu vi aquele carreiro fundo. Eu disse, vô, do que é, Fata, esse carreiro? Aqui cruzava a estrada dos tropeiros. Daí eu queria saber aonde que saía essa estrada.
Saía reto lá na Xingu. E os tropeiros pousavam ali na Xingu. Mas pode falar em português. Sim, é então, melhor para a senhora, mas eu não sei falar direito, né? Mas umas palavras. Meu marido, ele foi caminhoneiro, né? Da cooperativa, caminhão da cooperativa. Mas em casa tinha a roça grande, daí ele arrumava os peões, né? Daí os peões foram, o peão mais velho daí ia junto já. E daí almoço eu tinha de fazer. E fazer para minhas crianças também. Não era fácil, não. Porque eu não fui na aula nenhum dia. Porque a minha mãe, ela tinha que ir trabalhar. Tinha que ir trabalhar, porque fazer o quê? Ela tinha 3 filhos e um pequeno. 4 ela tinha. E um pequeno, que quando que eu morri, que o meu pai morreu, a minha irmã não tinha nascido ainda. Porque se a gente escuta assim relatos assim que nem os nossos pais e avós quando contavam, assim que também as pessoas eram solidárias, assim quando alguém de uma família estava doente ia lá ajudar, fazer o roçado, digamos assim. A comunidade se reunia para ajudar, né? Então as pessoas, agora falando das pessoas da comunidade. Então aqui no início não tinha muitos católicos. Aqui no nosso antigo município de Constantina, Xingu era, por exemplo, o lugar dos alemães, um refúgio de alemães dentro de um contexto de imigração italiana. Porque Sarandi, Palmeira, Constantina, Rondinha, Liberato, é tudo colonização italiana. E vai sendo desde o início colônia, Xingu, são pessoas que têm uma limitação financeira muito grande, né? As pessoas que tinham dinheiro efetivamente conseguiam comprar grandes áreas de terra, não iam vir para cá onde elas só poderiam ter um pequeno lote, né? Onde somente a família poderia trabalhar e mal e mal conseguir o mínimo para a sobrevivência, né? Então, naquele contexto, a igreja era uma igreja que até o próprio pastor não era pago pela comunidade no primeiro momento.
Vamos pensar. Quando a colônia Xingu dá início, lá em 1897, se não me engano, ela vai demorar 5 anos para receber o primeiro pastor, que foi contratado pela colonizadora Herman Maier a pedido dos colonos. Porque esses colonos que compraram a área nessa região, eles disseram, olha, a gente compra desde que nós tenhamos assistência espiritual religiosa. E eles vinham de um contexto, de um berço luterano, né? Eles vêm dos seus pais, alguns eram descendentes diretos até da Alemanha, mas a maioria, os pais haviam vindo, até mesmo os avós em algum contexto. Eles vinham de um contexto da igreja luterana, então eles precisavam ter pastores luteranos que pudessem fazer essa assistência religiosa no primeiro momento. Então o primeiro pastor foi contratado pela própria colonizadora, né? Esse primeiro pastor, se eu não me engano, ele fica de 1902 até 1907, após virá um outro pastor que vai ficar 1 ano e vai morrer aqui de tifo, né? E apenas, se eu não me engano, em 1909, essa comunidade vai ser filiada então ao sínodo, que aí sim vai ser integrado à Igreja Luterana Nacional. Mas até 1909, e se eu não me engano até 1913, é a colonizadora Herman Maier que vai pagar até mesmo o salário do pastor, que naquele contexto era pastor, era professor e tal. Passar meses no mar, né, atravessando o Oceano Atlântico para chegar nessa terra desconhecida. Mas o que eles trouxeram junto? A Bíblia Sagrada, né, em alemão, é lógico, o hinário, que contém vários hinos, né, para eles cantar, né, e o Catecismo Menor de Martim Lutero. Então esses eram o legado que eles trouxeram. Com esses 3 livros, eles mantinham a sua fé num lugar distante, onde eles mesmos tinham que se organizar e organizar suas comunidades. Das colônias antigas, onde chegaram os primeiros imigrantes, aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro grupo chegou em São Leopoldo, depois se espalhou pelo Vale dos Sinos e regiões aí de Lajeado, de Caxias, Nova Petrópolis. Dessa região vieram daí alguns dos descendentes de imigrantes alemães para as colônias aqui de Novo Xingu. E eles também trouxeram. Então vieram de mudança de carroça, né? 14 dias de mudança numa carroça de São Sebastião de Caí ou de Nova Petrópolis para chegar aqui nessa região, mas também trouxeram junto a sua fonte de fé. Ela sempre esteve presente nas comunidades luteranas. E quando não tinha pastores, também eles se reuniam para ler, né, um trecho da Bíblia, para cantar alguns hinos ou para lembrar. E isso se passou de geração em geração. É praticamente que nem hoje, né? Antigamente os alemães, eu vim aqui, a finada sogra só falava em alemão. Depois, com o tempo, ela foi pegando, né? Só que eu, em alemão, me vendiam e me compravam, eu não sabia nada. Que nós era só italiano, né? Mas... O meu pai, ele veio ali para Xingu com 7 anos. Ele veio de São Sebastião do Caí. Veio com os pais e eles foram morar aqui. E daí, quando o pai casou, né, ele tinha bem perto daqui ele morava, mas a nossa casinha, a primeira, que eu fiquei com 2 anos e pouco, que me lembro, era coberta de tabuinha, né? E depois o finado avô, ele ficou doente, daí o pai veio morar junto. Daí, que eu me lembro um pouquinho, né, dessa morada, essa morada aqui, já estava quando vim. Então, provavelmente, eu não tenho certeza, mas deve passar dos 90 anos. Eu me lembro quando eu vim na aula, quando eu tinha 7 ou 8 anos. Daí eu comecei a falar português, antes não sabia. E depois, quando eu falei, como eu falei antes, que nós ia a Palmeira bastante, daí eu era piá também, e lá eu tinha que, me obriguei, eu tinha que cuidar da carroça lá, ficava dentro da carroça, daí o pessoal veio, comprar uma galinha, uma coisa, eu tinha que responder, né, porque tinha que saber já. E assim eu fui, depois fui no quartel, daí aprendi mais ainda. Minha avó não podia dizer nem bom dia em brasileiro. Ela mas não falava uma palavra.
O avô falava um pouco, mas tudo atrapalhado. O meu avô era professor de alemão, mas ele também falava muito atrapalhado, mas se defendia. Mas a minha avó não sabia nada. Nada mesmo. Daí um dia veio um cara lá vender fumo, daí ele pediu onde estava o marido. Daí ele disse em alemão, o Papa está em casa, der Papa ist zu Hause. Não podia responder em português, porque não sabia o que ele tinha pedido. Afinal da avó, até não conseguia alguma coisa, mas era tudo atrapalhado, né? Eu ainda, mas com a minha família, os netos já hoje não vai. Os filhos ainda entendem e falam, mas os netinhos, então, não falam mais. Eu falava desde pequena, em alemão, né? Tipo, eu nunca aprendi em brasileiro, assim. Daí me forçaram, assim, na escola a aprender em brasileiro, para mim se comunicar com as outras pessoas, que ninguém quase sabia também dos meus colegas. Daí, aqui em casa, a gente fala tudo em alemão, mas eu tô quase meio que perdendo o costume, porque meu avô faleceu e eu só falava com meu avô, porque eu tenho vergonha, assim, de falar com as outras pessoas. Mas daí agora eu tô começando a falar mais em casa para mim resgatar tipo, essa parte do alemão, assim, para mim. Porque tem, tipo, nas cidades grandes, as pessoas estão perdendo o costume. Daí tem gente que é alemão, os mais velhos, que vão, tipo, num banco e não sabe falar em brasileiro. Por isso que contrataram minha irmã também. Olha, aqui no Xingu, até que agora, praticamente, ficou mais aqui dentro do Xingu depois que emancipou o Xingu. Porque eu, por exemplo, pertenço a Xingu, né? Mas é aqui na linha Santo Antônio, Canhada Funda ali. Sim, mas ali era só italiano. Tinha nada de alemão ali dentro. Daí depois começaram a se misturar um pouco ali. Ó, por exemplo, o mais que foi é a região aqui de Taquarussu, Baracurta, esses lados ali, o que mais entrou aqui dentro do Xingu. Pertence a Xingu lá também, né? Mas aqueles italianos que entraram mais para cá, né? E esse aqui veio depois do pilão. Isso aqui era girado a braço, enchia de arroz aqui e aqui nessa canaleta ele saía, viu, né? E melhorando a tecnologia, daí esse aqui é um descascador de arroz, onde que eu também trabalhei com isso ali, né? E aí esse aqui já é um mais sofisticado. Essa ferramenta aqui, um torrador de café, que se utilizava na época, né? Onde que eu ajudava a minha finada avó, me lembro bem de criança, né? Botava não só café em grão, como cevada também. Fazia café de cevada. Seguindo, essa aqui é uma cadeira que era do meu finado avô Rido Lincoln, né? Que era a cadeira dele, né? Ela é de girar, né? Isso aqui é para separar o caroço do algodão. Botava nessas pequenas partes ali o algodão com o caroço, um torcia para cá e outro para lá e separava o caroço. Ajudei, inclusive, a gente, naqueles anos tinha seus 6, 7 anos, a gente plantava o algodão, né?
uns livros antigos, né? Quando o pai ele ia no colégio em Passo Fundo, nos Irmãos Marista, né? Mas aqui ainda tem o livro Caixa da Marcenaria, né? Com todos os serviços prestados, ó. A letra dele, do finado pai, era muito bonita, né? E aqui, inclusive, tem notas fiscais que, na época, eles utilizavam, né? Imposto sobre vendas de consignações, né? Aqui não tenho mais o livro, mas tem algumas plantas de móveis que o finado avô fabricava, né? Como o meu finado pai, eles não tinha só a marcenaria, ele tinha uma equipe de construções, né? Ele fabricava altares das igrejas nas capelas na região, porque nós pertencia uma vez a Sarandi, depois quando Constantina teve os primeiros padres, eu lembro do nome que eles falavam, Padre Patuí. Então, disse que era bastante exigente. Então, ele queria sempre os altares feitos do cedro vermelho, aonde que tinham que cavocar no chão. A raiz mestre, que era a madeira mais bonita, viu, né? Os comerciantes que tinham na época, tinham um comércio forte, ali era voltado à produção do feijão e especialmente muito suíno, né? Muito porco, como diziam na época, né? Mas isso também, na época, daí depois, nos anos 70, começou a integração, né? E o pessoal e teve dificuldades, né? O mercado nacional e internacional teve dificuldades, e aí meio que obrigou as pessoas migrarem, né? Não conseguiram mais, tiveram que ter o suíno estava difícil de vender, o milho estava difícil de vender e veio a soja. Eu lembro que em 1977 eu comecei a trabalhar numa cooperativa agrícola mista Xingu Limitada, onde que com 80 sacas de soja comprava um Fusca, né? Então isso foi um boom assim, né? O pessoal foi para isto, né? Não tinha o que dava mais dinheiro do que a soja e consequentemente foi se perdendo essa questão, o pessoal foi saindo, né, da produção do feijão, da subsistência familiar, né? Aqui tinha moinho e essas coisas também foram fugindo, né? Acabaram com dificuldade. Quando eu estava falando da questão da emancipação, a gente também avaliou. Aqui era a localidade que a gente dizia, olha, vão chamar de nós Latinha. Aqui tinha moinho de trigo, de arroz, de milho, fazia farinha. Aqui tinha várias marcenarias, aqui tinha fábrica de refrigerante, aqui tinha fábrica de queijo, aqui tinha várias serrarias, né? E essas coisas foram se perdendo. Essas coisas foram, o pessoal não sobreviveu mais, né? Então foi um dos motivos assim que eu diria que o pessoal foi desanimando e acabaram indo embora, né? Muitas famílias, especialmente as famílias mais jovens, foram embora. Bin einmal meine Reiseberichte der Besuche in Xingu durchgegangen und viele schöne Erinnerungen sind dabei in mir hochgekommen. Zwischen 2004 und 2014 war ich 4-mal zu einem Partnerschaftsbesuch in Novo Xingu. Und was mir bei jedem dieser Besuche immer wieder aufs Neue auffiel, war die rasante Entwicklung, die diese Stadt in dieser Zeit genommen hat. Besonders aber in Erinnerung geblieben ist mir ein Erlebnis bei meinem ersten Besuch. Meu pai, quando veio aqui com o meu avô para essa região aqui, meu pai tinha 6 anos.
E quando ele tinha perto de uns 20 anos, aí o vô encaminhou para o quartel, que também tinha que servir a pátria, né? E após isso o vô disse, não, você não vai trabalhar na lavoura, você vai desenvolver uma outra atividade, né? Que era também uma necessidade na região, claro que tinha outros ferreiros na época. Mas daí o pai fez um curso de ferreiro, né, durante um ano e começou a trabalhar na ferraria e fazer carroças, arados, e era tudo braçal, né? Naquela época soja quase não se falava. E como esses veículos antigos, traçado, né, rural, Jeep, picape, eles vinham tendo um consumo muito alto de combustível, as pessoas começaram a encostar, aquilo não tinha mais valor, né? E aquilo foi agregando valor àquelas máquinas, aqueles carros, e também transformando isso para uma ferramenta de trabalho para a agricultura. Isso foi muito interessante. Quando a gente começou timidamente com isso, né, meu pai até não queria, eu tinha uns 14, 15 anos, eu me formei no ensino fundamental e eu não tinha mais outra opção, né, de estudar por falta de recursos, né. Então, uma das atividades que nós desenvolvemos, então, foi fabricar esses jiricos, essas caretinhas agrícolas. E aqui isso praticamente era o carro-chefe também dos agricultores depois. Após carroça, né, tração animal, veio essas caretinhas agrícolas e elas tiveram, assim, uma fundamental importância, né, na agricultura, porque apesar das pessoas ter já um motorzinho estacionário que tocava a sua trilhadeira, né, para debulhar os grãos, esse mesmo motor a gente adaptava em cima desses chassis de rural, de Jeep, e que fazia as duas atividades, né? Tanto debulhava o grão lá na lavoura, como também já carregava na carroceria e automaticamente já levava para o comércio. Os colonos plantavam de tudo um pouco, porque precisava para comer, né? Milho, arroz, feijão. Antigamente não era comprar pronto. Então para a gente ficou, a gente não vive tanto tempo mais, mas a gente já aproveitou, né? Porque era mais fácil. Eu sei que o meu pai estava tempo na cama e ele sempre gostava de ajudar a gente e daí ele sabia que a gente comprava pouca coisa. Daí quando eu fiz o primeiro certo de leite, eu levei na cama dele, porque ele estava 7 meses, ele estava na cama. E daí eu levei para ele, mas era para ver que alegria que ele tinha que nós podíamos fazer um rancho desses. Plantar a máquina. Eu lavrava, eu lavrava com puro e o meu marido lavrava com poi. Daí eu sei ainda, o Danilo Kunz disse, ele se lembra ainda quando nós tínhamos um pirauzinho assim, e tinha pedra, ele disse que como meu chapéu chacoalhava, porque os puros não vão firme que nem os poi. Eles têm as correntes, né? E daí chacoalha muito. Primeiro, nem nós nem tinha trilhadeira. E depois nós fizemos, porque era complicado aquela vez. Daí nós fizemos a conta que nós pagávamos todos os anos para trilhar milho, para trilhar soja. Daí nós pagávamos uma prestação para a trilhadeira com esse dinheiro. E daí nós compramos uma trilhadeira, então. Mas era... quando chegava a hora, nem marcavam, porque não sabiam, não sei como é que antigamente. Se era meia-noite, ou às vezes 2 horas da madrugada, vem pegar a mãe. Tinha que ir para o potreiro pegar cavalo primeiro. Para ela ir. A gente enfiava o cavalo lá da meia-noite, às vezes 2 da madrugada. E o homem estava esperando. Então, às vezes era escuro, a gente pegava uma velhinha para alumiar, para ver como é que podia enfiar o cavalo. E o homem, então menos a velhinha ele segurava, para me apertar as tinchas. E lá ia a mãe a cavalo. E para ela montar cavalo era difícil. A gente pegava a cadeira e colocava no lado, ela pisava na cadeira,
ia para os areios. Ali ela ia com o homem, levava ela. Depois que nós era grande, tudo já, nós era nascida. Aprendeu as vizinhas aí, as comadres dela aí também, né? Ela tinha uma idade, e aí convidaram ela para, se ela não queria ajudar, ou aprender. Aí ela gostava, né? Poesia de um amigo meu, era um caboclo, lá da Canhada Funda. Eu fui para lá com o gravador, eu gravei lá aquela poesia. E ele tocar sempre na gravadora, assim. Aí eu aprendi ela. Essa poesia vai começar assim. Mal as penas que cheguemos na beira do seu terreiro, muitas felicidades para o ano novo, mas licença pedimos primeiro. Dá licença, patrão. Aí, sim. Quando que nós entremos no seu pátio, sentimos uma satisfação que o Senhor estava nos esperando com o vinho no garrafão. Nós chegamos com uma cordiona acompanhado de violão. Nós não chegamos para pedir, nós aceitemos quando que estão. Isso pode ser um prato de arroz ou um alhos, um de feijão. E com todas as nossas desculpas, que ali que nós chegamos, todos empalhados, de caminhar de pé no chão, e todos cansados de dançar valsa, rancheira e mais alguns vaneirão. Hoje a noite é nossa, é com a nossa cauchada, é para todo dar risada, fizemos o cego enxergar e o mudo largar piada. Vou terminar com a minha poesia, porque já está a madrugada, a minha língua já está de arrasto e a minha boca já está cansada de tanto abrir e fechar, até que não vai sair mais nada. Vou fazer a despedida para todo quer ver bem. Se Deus nos permitir, voltamos o ano que vem para trazer alegria para quem tem e também para quem não tem. Hier daheim sind dann sein Leid hier, so wie die Livia Buß kommt dann her, die Lia und dann hat man immer was für so machen daheim, ne? Und hat man gern, dass die Leute hierher kommen besuchen, weil dann bleibt die Mutter nicht allein. Weil ich komme erst heim um 2 Uhr. Warte mal, jetzt tue ich dich ein Dings froh und dann tust du, ja, und dann tust du Wade. Ich tue so machen, ich tue dich froh, wie ich habe angefangen Deutsch zu sprechen, wie ich klein war. Und dann nachher tust du das erzählen. Naja, Taline, bist du was in die Prägung? Du bist zu heimgekommen, das erste Mal gegangen ist, und bist hier in die Hege gekommen, die Treppe, und da hast du gesagt, Mutter, ich will Wasser. Ich sag, ich weiß nicht, was Wasser ist. Du musst sagen, Vater, jetzt tust du ein bisschen sprechen von der Saal, was du gehabt hast. Ja. Ich wollte keinen Saal haben, aber der Doktor hat mich verboten, etwas in die Rost zu schaffen. Ja, ich bin krank. Und da meinte Altmillerwerker zu mich, wenn du willst was kaufen, wo ich meinte, ich verkaufe dich den Saal. Ich sagte, wie viel willst du da haben? Also so viel habe ich allein mit dem das Geschäft gemacht. Keine Arbeit und alles. Und dann habe ich gearbeitet. Da haben wir schon angefangen, Servieterie und alles. Die erste Servieterie war wo ich mein war. Xingu
ist in den Jahren immer moderner und immer schöner geworden. Unter anderem verfügt dieser Ort über ein modernes, gut funktionierendes Gesundheitszentrum und vor allen Dingen über ein Rathaus, das höchsten Ansprüchen genügt. In jener Zeit entstanden auch eine neue Grundschule und eine große Sporthalle. Straßen wurden geteert und gepflasterte Bürgersteige angelegt. Und die Entwicklung ist sicherlich noch weitergegangen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir das Xingu-Fest und auch das Gaucho-Fest im CTG. Es war ein Erlebnis, an solchen Festen teilnehmen zu können. Solche Veranstaltungen, zu denen die Menschen aus der ganzen Umgebung zusammengekommen waren, wo Jung und Alt gemeinsam feiern, sind bei uns in Deutschland sehr selten. Entweder feiern alte Leute oder es feiern junge Leute, aber dass alle gemeinsam feiern, gibt es bei uns kaum noch. Aber noch eine ganz andere, etwas lustige Sache ist bei mir in Erinnerung geblieben. Wann immer wir uns zu einem Treffen verabredeten, kam die Frage auf, treffen wir uns zu deutscher Zeit oder zu brasilianischer Zeit? Also pünktlich oder innerhalb der nächsten halben Stunde nach dem vereinbarten Zeitraum. Ich wünsche Novo Xingu und allen Einwohnern auch in der Zukunft eine positive Entwicklung und viel Gemeinsamkeit in dieser aufstrebenden Stadt. A festa da colheita era domingo, sempre era no primeiro domingo de junho, de uma época, a gente já se preparava, era muito frio, como criança a gente tinha também, era o tempo que a gente ganhava uma roupa nova, porque nessa época a gente ganhava uma roupa por ano, era diferente, né? E a gente tinha a memória, nesse dia a gente também podia tomar refri, que também não, e tinha churrasco, que também era uma coisa que não era presente naquela época, né? Era só em épocas de festa. E era assim, muito esperado, né? Tinha o culto, depois tinha a questão dos leilões. 125 ofereceu a Neuza novamente. São 5 quilos de nós pecanos. 125 reais para Jesus, não oferece mais. 20 reais a oferta, 20. Alguém oferece mais que 20? Um litrão também vem 20 reais a oferta, 20. 30 reais a oferta, 30. 60 aqui na minha esquerda. 160 a oferta. 160. Isso aí, olha, só musicamos aqui, ó. Se dá para soltar no pátio, se der comida, chamarada, não vou pedir. 160 a oferta, 60 na minha esquerda aqui. 160, 70. 70 reais aqui. 70, 170, 170 a oferta, 180. Então tem assim a memória, a gente se reunia, claro que era uma comunidade pequena nessa época, poucos moradores. Bem, então quando a gente fala da colônia Xingu e da festa da colheita, Xingu é conhecido pelas cucas. Então a cuca ela é feita ainda em forno de barro e vem muita gente para as festividades, porque o prato típico então é cuca e a linguiça cozida. Então essa aqui é a nossa cuca tradicional, cuca alemã, que a gente, na verdade, aprendi com a minha mãe fazer, que eu sempre tinha que estar ajudando ela. Então, eu e a vizinha Valíria estamos fazendo a tradicional cuca alemã. Então ali temos 5 kg de farinha, aproximadamente vai dar 12 cucas, 11, 12 cucas, e 5 kg de farinha, 5 de açúcar, mais ou menos. 1,2 kg de açúcar. 1,2 kg de açúcar. Vai manteiga, sal, banha, leite. Então essa é a nossa tradicional cuca alemã. Para a festa da igreja, eu cheguei a fazer 120, todas em casa no forno, né?
Daí a gente fez nas feiras, a Noemi também ajudou, a gente chegou a fazer 1.200 em 3 dias, mas aí eram 2, 3 mulheres, né? E daí para casamento e coisa, isso a gente sempre fez trabalho voluntário, né? A minha mãe também fazia, e daí naqueles anos não tinha padaria. Eu comecei a fazer pão e cuca com 13, 14 anos, né? E daí depois a minha mãe não fazia mais, aí eu recuperei o forno dela e comecei a fazer lá. Aí hoje eu tenho meu forno. Mas aí nos casamentos, tipo, não tinha padaria nos anos, a gente fazia para toda a linha, né? Desde Xingu Baixo, Paredão, a gente fazia. Mas a gente chegou a fazer em 3 dias na feira 1.200 cuca. E para a igreja, sempre na faixa 110, 120, que daí eu faço como trabalho voluntário, né? A gente amassa no braço. Daí hoje já está tudo mais fácil que a gente sova na sovadeira, né? Mas aqueles anos era tudo no braço, espichado a rolo. E tudo feito no forno de barro. Daí a gente espichava com rolo de macarrão e recheava. Hoje daí já tem as máquinas que facilitam um pouquinho, né? Mas no tempo, vamos dizer, uns 10 anos atrás ainda, era tudo no braço. Antigamente os bailes eram assim. Tinha o baile de associação aí no salão. Primeiro daí com 18 anos tu podia te associar. Mas daí tu tinha que dançar com casaco, com sapato, com bota, não podia, sem casaco também não podia dançar. E tinha que ser sócio. E quando começava o baile, tinha a entrada. Quem dançava, pagava a entrada. Quem não dançava, não pagava a entrada. E assim funcionava. Uma vez, eu sei, até deu uma briga no baile, tinha o delegado dançando sem casaco. E o presidente da associação foi lá e falou para ele. Diz, aqui nós temos baile de respeito, o senhor tem que saber que a nossa lei é assim, sem casaco, sem paletó, ninguém dança. Ele se ofendeu, outro dia chamou o pai e mais uma turma ali. O presidente mas daí ele viu que estava errado, daí ele se desculpou, disse, não sabia, mas vocês também têm que saber respeitar um delegado. Não, diz, nós sabemos, só que falamos por bem E assim ia de a pé para vir nos bailes, de pé no chão. Aqui no lajado, aqui em cima tem um lajadinho, lá tinha uma entrada, lavava os pés, trazia um pano, secava os pés e botava o sapato. E na volta tirava e ia de novo de a pé, para não gastar sola. Porque naquele tempo tu tinha um sapato cada. Mas eu nem sei, o primeiro sapato que eu ganhei, eu tinha 13 anos quando passei comunhão. Antes não tinha sapato. E também, por exemplo, o conjunto musical que tocava os Kerpe, ele tinha que ir na igreja. Na igreja, lá embaixo, a receber o povo, aí eles vinham no salão e dançavam. A gente relembra de bailes de antigamente, a gente falando como músico, né? Que isso vem de muito tempo atrás, meu pai foi músico, parentes foram músicos e tal, e a gente relembra, na pouca idade, digamos assim, que a gente tem, relembra os bailes de Kerpe, os bailes de Chope, e tudo esse tradicionalismo que envolve aqui hoje o novo Xingu, então passado Colônia Xingu, e para a gente é um prazer muito grande estar aqui contando alguma coisinha desde os tempos passados, assim que a gente começou lá atrás, começou a aprender a tocar um instrumento musical, começou a se dedicar à música e hoje a gente está levando o nome, hoje de novo, Xingu, para vários lugares do Brasil, para vários lugares da região sul do país e também para outros países vizinhos, como é o caso da Argentina, como é o caso do Paraguai. Assim, relembrando o que já foi passado, né? Os bailes de Chope, a colônia alemã, né? A gente é uma banda Fritz 4, hoje é uma banda germânica. A gente, apesar de tocar todos os estilos musicais,
assim aqui da região sul do país, mas a gente sempre é voltado a mais a questão germânica. Isso vem das nossas raízes aqui mesmo do Novo Xingu, que a gente vem de anos já tentando levar em outros lugares a colônia, a sátira, né, que a gente faz apresentações, a gente faz paródias em cima de músicas. Então isso para nós é um orgulho muito grande estar levando também, Fritz 4 levando o nome do Novo Xingu por essa região sul, por esse país afora e também em alguns países vizinhos.